O Cortes mandou mais uma pergunta. Tá. A cabeça de um psicopata é diferente da cabeça de uma pessoa normal? Eles são realmente mais inteligentes ou é uma lenda? E aí eu queria acrescentar essa pergunta de que numa avaliação neuropsicológica, dá pra ver se alguém tem algum traço assim de psicopatia e tudo mais? Tá, já fiz essa, tá bom? Tipo, para um adolescente. Então, justamente por isso que o psiquiatra tinha pedido. Essa tem mais a ver com a gente fazer aquela parte. Eu fiz toda a parte de cognição, porque eu queria ter certeza de que estava tudo bem ali. Mas a gente vai avaliar muito mais essa parte emocional. E aí você vai usar bastante instrumento direto e bastante instrumento projetivo. E a gente tem um instrumento, assim, que seria um instrumento padrão ouro, que se fala, assim, nessa questão específica da psicopatia, que é um instrumento projetivo, que ali ele te dá alguns traços, sim. Então, a gente vai falar de alguns traços que precisam estar junto com outras variáveis para que você chegue num diagnóstico. E geralmente é um diagnóstico que o psicólogo ou o neuropsicólogo, ele nunca vai fazer sozinho, ele vai fazer como equipe. Então, eu estava atuando nesse caso junto com o psiquiatra, a gente discutiu todos os resultados, a gente conversou com mãe, com pai, com madrasta, com todo mundo, a gente fez um monte de... A gente foi pegando ali toda a história para você juntar, porque às vezes a pessoa tem um traço, não significa, né? Às vezes você tem um traço, mas não necessariamente você está dentro de um transtorno. E sim, eles são mais inteligentes porque eles têm uma habilidade maior assim de racionalidade. Eles não deixam tanto a emoção influenciar. Então, é um racional, é como se você conseguisse deixar um pouco de lado a emoção e essa, abre aspas, frieza, ela te ajudasse. Então, é diferente de um autismo, né? Porque aí um autismo a gente está falando de um outro tipo, de um espectro e tal. Mas você tem essa condição de se manter um pouco mais frio. O que alguns estudos mostram é que esses psicopatas aí, na verdade, eles têm alguma questão na parte do córtex pré-frontal. Então, algum tipo de lesão no córtex pré-frontal, como se fosse um córtex pré-frontal que não está funcionando tão bem quanto deveria estar funcionando. E aí isso levaria à psicopatia. Tem um monte de teoria que está tentando comprovar isso. Então, que criança que, sei lá, bateu a cabeça na infância, ou que apanhou muito, que sofreu, enfim, fisicamente, que isso poderia fazer com que tivesse uma formação inadequada do córtex pré-frontal e, com isso, resultasse numa psicopatia na idade adulta. Entendi. Então, o fato dele estar desvencilhado assim, das emoções e tudo mais é o que faz ele ser ou parecer ser mais inteligente do que o normal. Porque você nunca vai levar assim... Você não tá nervoso, né? E lembra que a atenção é uma coisa que você precisa... Lembra que as crianças lá na caverna, elas precisavam estar tranquilas para elas poderem nadar? Porque para você ter uma técnica... Por que a gente faz terapia com atleta de alta performance? Toda equipe tem um psicólogo e muitas vezes esse atleta ele não tem só a da equipe, a terapia, ele tem a terapia individual dele. Porque às vezes o cara treinou, tem 1 ano, mas chegou ali, se ele deixar aquele emocional influenciar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ruim, tá? Não, presta atenção no que eu tô falando, não tô dizendo isso porque é outra coisa, mas, por exemplo, o Messi, melhor do mundo, ele é autista, não influencia tanto aquela plateia, porque ele tem um foco maior, né? O autista tem hiperfoco. O cara consegue ir lá e pá, por que ele é o melhor do mundo? Ele é melhor do que... Tipo, você vai ver, tem um monte de coisa falando que assim, ele tem feitos e coisas que ninguém nunca conseguiu. Mas talvez essa questão do autismo tenha favorecido ele nesse aspecto. Então, a mesma coisa, tipo, o atleta ele não pode deixar aquela emoção ser maior, porque não tem técnica que vence a emoção. E sim, a emoção influencia a gente. Tá? Às vezes você é super inteligente, você é super capaz, mas aí você tem medo de público. Aí você sobe num palco, você fica burro. Dá um branco, você fala, nossa, não sei nada. O que era mesmo que eu ia falar? Você viu, quando eu cheguei aqui, eu fui te falar uma palavra do meu dia a dia, do meu cotidiano, algo super... E assim, nossa, mas o que é? Daqui a pouco... Né? E assim, uma coisa que eu uso todos os dias, que eu falo disso todos os dias. Interessante isso. Mas é o nervosismo.
Interessante. Eu me considero uma pessoa bem racional pra tomada de decisão, mas quando eu tô com qualquer coisa assim diferente, passando por algum momento mais difícil e tal, eu só faço decisão merda. E todo mundo fala isso, assim. Eu tinha uma amiga que era fisioterapeuta, que uma vez a mãe dela teve uma questão e ela falou assim, eu fiquei burra. Nossa, fiquei burra, porque aí depois eu pensando, falei, nossa, podia ter feito tal coisa e tal. Mas porque quando é da nossa família, você deixa de ser o psicólogo. E as pessoas às vezes te cobram isso, né? Tipo assim, nossa, uma psicóloga. Mas meu, ali naquele momento não é mais, é seu pai, é sua mãe. Entrou emocional, complica, né? Faz sentido. Porque a gente fica burro mesmo, né? Você fala assim, nossa, meu, sabia tal coisa. Mas na hora você fica assim, que você fala, não. E tem muita coisa do que você quer acreditar também, né? Assim, porque alguém da sua família. E às vezes você tem muito conhecimento técnico, você sabe que não é bom. Aí você fala, não, mas não é nada, isso daí é nervoso. Não vai ser nada, né? Isso daí a pessoa tá nervosa, só isso. Porque tem um lado de que você não vai... Agora, quando é um terceiro... É mais fácil, né? Porque não tem emoção envolvida. Tanto é por isso que a gente não trata a família, né? E muitos médicos optam também por não tratar a familiar. Eles preferem encaminhar o familiar para uma outra pessoa, porque eles sabem que vai ter aquele emocional envolvido. E vai atrapalhar a qualidade cognitiva do tratamento. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E como é que você lidaria, por exemplo, com, tem um familiar que você ama, ou um amigo que você ama, precisam de ajuda, mas você... Eu indicaria para a pessoa que eu mais confiasse. Assim, eu indicaria para fazer terapia com uma pessoa que, nossa, eu gosto muito. E geralmente eu vou vendo muito feedback de quem eu mandei, porque acontece bastante. Seu irmão quer fazer terapia. Aí, tem alguém que você... E aí quando a pessoa vira e fala assim, nossa, meu irmão tá fazendo, gostou muito, não sei o que, não sei o que. Então eu vou recebendo muita coisa positiva. Aí eu falo assim, essa pessoa, tipo, o pessoal gosta bastante, não sei o que. E aí eu gosto de trabalhar com esse tipo de pessoa que eu tenho bom... Porque, às vezes, assim, já aconteceu de eu encaminhar, assim, pra médica. O cara nem olhou pro meu filho. Tipo, ficou 20 minutos, falou não sei o quê e mandou embora. Nem quis ouvir. Porque acontece isso, né? E aí, esse daí já é um que eu falo, não vou mais indicar, não. Vou deixar pra indicar pra uma pessoa. Porque eu gosto quando a pessoa vem e fala assim, nossa, puxa, que pessoa maravilhosa, foi muito legal. E não sei o quê. Então, faz toda a diferença. Eu guardo faz toda a diferença, essas pérolas, e aí eu trataria com uma pessoa assim. Mas eu já não posso pela ética. E acho que também muitos que podem, que não têm essa questão ética, mas que também optam por um terceiro pela questão emocional. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!